Mas teremos aí o depoimento do chefe da quadrilha que tentou dar um golpe de Estado e acabar com a democracia do Brasil no dia 8 de janeiro, e ele está furioso por uma coisa que aconteceu nessa semana. O que aconteceu? Olha, os dois ministros que o Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal, digo, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, deram uma decisão que desagradou muito, e, na verdade, enfureceu os bolsonaristas. O Bolsonaro ficou furioso com a decisão. Os filhos do Bolsonaro transmitiram isso vazou para a imprensa como fontes em off, fontes próximas ao Bolsonaro, mas na verdade é a família Bolsonaro mesmo que ficou furiosa. Por quê? Você deve estar lembrado que na semana passada começou o julgamento dos terroristas que invadiram ali a sede dos Três Poderes. E os 100 primeiros terroristas foram tornados réus. Ok. O julgamento acabou oficialmente ontem, sabia disso? O julgamento já tinha maioria para torná-los réus, mas o julgamento só acaba no STF, mesmo se tiver maioria, só acaba quando todos os ministros votam. Então tem matérias que às vezes ficam com maioria já definida, um ministro vai lá, pede vistas, pedir vistas no jurídico do Brasil, no jurisdiquês, é o ministro dizer, o juiz dizer, olha, eu não tenho certeza sobre esse caso, eu preciso de mais tempo para pensar. E aí o ministro senta em cima do pedido e não julga nunca. Pois bem, no começo desse ano, até para que os ministros bolsonaristas não façam mais isso, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, ela determinou que, uma nova portaria do STF, quem fizer pedido de vista não pode segurar o processo por mais de 90 dias. Ok. Mas, ainda assim, se alguém quiser atrasar um processo em 3 meses, consegue, porque é só pedir vistas. Ok. Tem outros tribunais, por exemplo, o TSE, é 1 mês. Tem outros que são 2 meses. No STF agora são 90 dias. O que acontece? Acontece que já começou o julgamento de outra leva de terroristas, mais 200 aí estão para se tornarem réus também. O Alexandre de Moraes já deu o voto dele, os outros vão seguir o relator, vai ser 8-2. O André Mendonça e o Cássio Nunes, eles votaram contra 50 desses terroristas se tornarem réus, e os outros 50 votaram aí com ressalva para se tornarem réus, o que irritou o Bolsonaro. Mas o que realmente irritou a família Bolsonaro foi o seguinte: nenhum dos dois pediu vistas. Para quem não sabe, quando alguém está para ser condenado, não importa se a pessoa está esperando o julgamento em liberdade ou não, mas se estiver esperando o julgamento em liberdade, aí a diferença é muito maior. Uma das estratégias da defesa, isso não é só no Brasil não, viu? No mundo inteiro, uma das estratégias da defesa, quando sabe que o cliente vai ser condenado, é postergar o julgamento. Ou seja, quanto mais demorar para julgarem e para a pessoa que está lá, ou está preso ou que está em casa, ser condenada, melhor. Porque quanto mais demorar, pode acontecer alguma coisa, pode mudar o panorama, coisa do tipo. Quanto mais postergar, melhor para essas pessoas. Então, uma das estratégias do bolsonarismo seria postergar o julgamento dos terroristas. Quando o André Mendonça dá o voto dele, ficou todo mundo assim, peraí, mas esse cara deu... Por que esse cara não pediu vistas? Aí sobrou pro Cássio Nunes, ele foi lá e também deu o voto dele. Aí não importa se o voto dele é para absolver ou condenar, já tava 8-0. Já estava 8-0 com 8 votos que seguiram integralmente o relator Alexandre de Moraes. Agora eu vou te explicar a votação e você vai entender ainda mais o porquê da revolta da família Bolsonaro com os dois, que consideraram isso uma traição, principalmente no caso do André Mendonça, viu? No caso do André Mendonça, a traição foi dupla, e você vai entender agora. Olha só, o Alexandre de Moraes, primeiro, na decisão dele, ele diz o seguinte, olha, esses criminosos devem ser julgados no Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo pessoas que não têm foro privilegiado. Por quê? Porque eles fazem parte de uma associação criminosa em que há pessoas que têm foro privilegiado, como, por exemplo, deputado André Fernandes, deputada Carla Zambelli, aí ele cita uma série de deputados. Aí diz o Alexandre de Moraes, também eles devem ser julgados no Supremo Tribunal Federal, porque esses atos terroristas têm correlação com o inquérito das fake news, que é um inquérito em que os principais investigados, boa parte deles, têm foro privilegiado. Aí ele citou Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli novamente, Bia Kicis e alguns outros. Ele cita. O Alexandre de Moraes cita esse pessoal como investigado e diz, por conta disso, esses terroristas, mesmo sem foro privilegiado, devem ser julgados no STF. Ok. Agora lembre-se,
8 ministros da STF tiveram esse entendimento. 2 não tiveram, foram o Cássio Nunes e o André Mendonça, que dizem que não, que eles deveriam ser julgados na justiça comum, normalmente. Ok, nessa foram derrotados. Aí, foram derrotados em tudo, mas nessa eles tiveram um posicionamento que o bolsonarismo teria. Ok. Aí, a outra parte do julgamento era a seguinte: os terroristas eram 100 terroristas. 50 deles foram pessoas que foram realmente pegas ali no flagrante. Estavam dentro do Palácio do Planalto, ou da Câmara, ou da STF. Estavam ali, na Praça dos Três Poderes, participando da destruição. E os outros 50 são terroristas que foram presos na manhã seguinte, no acampamento golpista. Lembre-se, a polícia não pôde prender as pessoas na noite do dia 8, porque o exército protegeu os terroristas. Depois, na manhã do dia 9, a polícia militar prendeu todo mundo. Ok. Então são casos diferentes, porque 50 deles estão sendo também processados, além dos crimes que cometeram ali, organização criminosa, vários crimes, também por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São crimes que dão uma pena muito maior. Tá. Aí chega o André Mendonça. O André Mendonça vai lá e fala sim. Podemos condená-los sim. Por por golpe de Estado também, mas não por organização criminosa. Não era uma mega organização criminosa igual vocês estão pensando. Segundo André Mendonça, que é um negócio que não tem amparo nenhum na realidade. E aí pede ao André Mendonça que esses 50 que foram pegos com a boca na botija sejam condenados pelo resto, mas não por organização criminosa. Foi coincidência que estavam todos ali juntos. Isso é uma traição muito grande, porque o André Mendonça está corroborando com os fatos de que realmente teve uma tentativa de golpe de Estado. Qual que é a versão bolsonarista hoje? É a versão de que houve omissão do governo Lula. De que, na verdade, foi o Lula e foi o Flávio Dino e foram os integrantes do governo Lula quem organizaram tudo aquilo ali. Foram eles quem organizaram tudo aquilo ali e abriram as portas dos palácios para que os bolsonaristas, para que os infiltrados petistas quebrassem tudo. Essa é a versão deles. Se essa é a versão do bolsonarismo, nessa versão não teve golpe de Estado. Como é que ia ter um golpe de Estado se o próprio presidente é quem estava ali se omitindo propositalmente, colocando pessoas infiltradas? Então não teve golpe de Estado, era apenas uma manifestação pacífica, e aí petistas infiltrados fizeram quebra-quebra, não teve golpe de Estado. Quando André Mendonça manda condenar esse pessoal também por golpe de Estado, aí a coisa toma um rumo diferente, porque, peraí, André Mendonça não tá indo com a narrativa que o bolsonarismo tá disseminando faz o quê? 3 meses, então tá difícil aí, André Mendonça. Já o Cássio Nunes tirou o crime de golpe de Estado, tirou. Pro Cássio Nunes não teve tentativa de golpe de Estado. Tudo aquilo ali eram apenas pessoas ali, alguns cometendo alguns crimes, e esses 50 que foram pegos com a boca na botija têm de ser condenados, mas por outros crimes que dão uma pena bem menor para eles. Mas, pro bolsonarismo, isso já é Peraí, como é que você mandou condenar? Os dois terem votado, não terem atrasado em 90 dias cada um o julgamento, já foi uma coisa inaceitável para eles. Porque, imagina, atrasaria esse julgamento em 180 dias, só para saber se eles vão ser tornados réus. Aí começa o julgamento. Aí imagina cada parte do processo, os dois pedem vistas. Esse julgamento demora 4 ou 5 anos. Só que eles já sinalizaram que não. Que eles estarão aí promovendo a rapidez, a celeridade dos julgamentos, o que é péssimo. Saiba, desses 100, 50 estão presos, os outros 50 não estão. Os que não estão presos acabaram de ter a notícia. Eles vão para a jaula 6 meses antes do que iriam. Porque se eles vão esperar o julgamento em liberdade, tanto é que estão com tornozeleira, eles esperam o julgamento, estão em liberdade e tal, estão aí para pegar 50 anos de jaula. 50 anos, não é pouco não. Aí o cara tá lá, em casa, prisão domiciliar, pensando, caramba, vou pra cadeia já, porque eu vou ser condenado, caramba, tô ferrado. Aí ele pensa, não, tem o Cássio Nunes e o André Mendonça, pô, fiquei lá 70 dias cagando em banheiro químico na porta do quartel, o Cássio Nunes e o André Mendonça vão me ajudar. Aí vai lá os dois, não ajudam não. Pá! O cara já sabe, pô, vou pra jaula antes. Os que estão enjaulados sabem, vão ter a condenação e a confirmação de que continuaram enjaulados por muitos e muitos anos antes.
Então a situação desse pessoal todo tá piorando rapidamente, né? O André Mendonça e o Cássio Nunes aí ferrando os bolsonaristas. Tem uma coisa, no caso dos 50 que foram presos no acampamento, tanto o Cássio Nunes como o André Mendonça falaram que não, que esses têm de ser absolvidos, que eles não devem ser tornados réus. O André Mendonça usou mas olha, é um argumento burro, mas é um argumento tão burro. O argumento do André Mendonça e do Cássio Nunes, ele usou mesmo, ele seguiu o André Mendonça. É o argumento de que não dá para individualizar as condutas, porque era muita gente. Então quem estava no acampamento ali no dia 9, você não sabe o que eles realmente fizeram. Não tem como fazer isso. Olha, o pior, a decisão do relator do Alexandre de Moraes já tinha entrado nesse ponto e dito, olha, é parte da natureza do crime, como é um crime coletivo, estamos aí falando de milhares de pessoas, é parte da natureza que você não consiga individualizar a conduta de cada um, porque não temos tecnologia hoje para uma câmera, ele não falou com essas palavras, mas eu vou te traduzir, não existe tecnologia hoje para uma câmera ficar seguindo, aqui no Brasil, na China tem, no Brasil não, para uma câmera ficar seguindo a pessoa, e aí usa inteligência artificial, depois fala, olha, o que fez o senhor João da Silva no dia 8 de janeiro, ele estava lá, e aí você põe ali o nome dele no sistema e aparece onde ele estava, ó, a câmera tal, ali o João, ó, quebrou uma mesa, ó, aí foi para lá, a outra câmera pegou ele chegando ali, ó, aí vai atualizando das mais de 100 câmeras onde estava fulano e qual foi a trajetória, e dá para individualizar realmente o que cada um fez. Essa tecnologia, se existe, só na China, viu? Só em um país do mundo. Nos outros todos não estamos ainda nesse nível. Por isso não dá para individualizar as condutas, por isso todos pegam as mesmas penas, mais ou menos. Os crimes são mais ou menos os mesmos deles todos. Por isso, para o André Mendonça, não. Então imagina, se 1000 pessoas cometem um crime, nesse caso, 1000 pessoas cometem um crime, então você não sabe quem foi que quebrou a mesa, foi o João ou foi o Pedro, não condena ninguém, não sabemos quem foi, então não condene ninguém. Essa é a lógica do André Mendonça, que não foi dos outros 8 ministros. Agora, eles perderam, começou o julgamento de mais 200 e o Bolsonaro tá aí num estresse danado porque tá para depor nas próximas horas, e teve o estresse agora de saber o seguinte, ó, se for a julgamento, não conte com os seus 2 amiguinhos para atrasar isso aí em 6 meses, que eles não vão embarcar nessa. Outra, os 2 votaram para condenar, mesmo que parcialmente, os terroristas. Outra, no caso do André Mendonça, pior, porque ele colocou a tese de golpe de Estado. A tese não, que foi o que realmente aconteceu, mas ele incluiu o crime de golpe de Estado. O Cássio Nunes ainda falou, não, vamos tirar o golpe de Estado daqui. Tá na narrativa o Cássio Nunes, na narrativa bolsonarista. Aquela de que ali era só uma manifestação pacífica que foi infiltrada por petistas, não tinha golpe de Estado. Pois bem, tá ruim aí a situação, eu vou falar. A pessoa tá já com os nervos à flor da pele, tá com um emocional aí completamente instável nas últimas semanas, chora pra caramba num dia e fica bravo no momento seguinte, aí chora pra caramba de novo, vai depor. A Polícia Federal hoje vai chegar e vai falar, ó, temos isso aqui, isso aqui, isso aqui contra você, ó, tá aqui, ó, olhe. Bolsonaro vai ter um problemão já na sede da Polícia Federal. E olha, ainda tá com sorte que o Anderson Torres não quis depor na segunda-feira, viu? Tá com sorte o Bolsonaro. E digo mais, muita sorte mesmo, que a Polícia Federal tá sendo extremamente gentil e dócil com esses terroristas. Porque eu vou falar, tá cheio de preso aí que chora todo dia, que tá com depressão, que tá com problema psicológico, que tem problema que familiar morreu, que de doença, não sei o quê, e na hora que tem que depor, a polícia manda, ele vai depor no dia e horário. Não tem essa de, ai, tô tristinho, não vou depor. Imagina um traficante de drogas, traficante, foi pego com 3 gramas de maconha, traficante. Aí o cara lá, moleque de 18, 19 anos, nem é traficante, era uso pessoal, tá lá 2, 3 anos preso por tráfico, você acha que o moleque não fica em depressão também, não chora. Aí você tem problema de família, você acha que a polícia vai falar, não, vamos adiar o seu depoimento, tadinho do menino. Vai nada. Aí o Anderson Torres tentou dar um golpe de Estado. Nesse golpe de Estado ia torturar, ia matar, ia fazer um monte de coisa. Ai não, tá tristinho, não vai depois. Olha, estão sendo extremamente gentis. O único erro do Flávio Dino é ser gentil demais com esses terroristas nesse caso. Mas não é o Flávio Dino, é a Polícia Federal. Essa mentalidade aí tem que mudar, tem que parar.
Ah, mas é porque ele é um ex-ministro, dane-se, ele é um criminoso da pior espécie. Tá tristinho? Põe uma camisa de força, então, se ele tá tentando suicídio. Põe ele naquela sala branca lá, cheia de colchão nas paredes, pra ele não cometer um ato contra si mesmo. Mas vai depor, vai e fala o que sabe. Se não, continue preso. É isso. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, mas calma, já quem vai estar com ou sem camisa de força enjaulado é o Bolsonaro, viu? Falou.